Fala galera do Química Total Online, tudo bem? Professor Caio Martins aqui para dar sequência na nossa playlist sobre reações de adição, que é um tópico importantíssimo de reações orgânicas. Show? Já falamos sobre hidrogenação catalítica, que era a adição de hidrogênio com aquecimento e um catalisador metálico, que podia ser níquel, platina ou paládio. E agora a gente vai falar sobre a halogenação. A halogenação é a adição de um X2, onde X pode ser tanto cloro quanto um bromo. E aí a gente forma uma estrutura chamada de dialeto vicinal. Então, professor, mas que diacho é isso? Olha só, vou pegar um alqueno, porque lembra, eu tenho que quebrar a ligação π. Isso é característica de um processo de adição, eu estou adicionando. Então, se eu estou adicionando, eu preciso quebrar alguma coisa, e eu quebro a π por quê? Porque se eu estou adicionando alguma coisa nesses carbonos, se eu mantiver a π, ele vai estender a quantidade de ligações que o carbono faz. Lembra, o carbono é tetravalente. Então, se eu adiciono uma espécie nova, eu preciso retirar uma outra. Então, eu retiro a minha ligação π, porque ela é mais frágil do que o resto, né? Mais frágil do que uma ligação sigma. Tranquilo? Então, olha só. Como é que vai funcionar? Lembra que eu falei? Abre sempre a estrutura. Eu tenho um Cl2, então eu tenho algo parecido com isso aqui. Tranquilo? Então vai vir um cloro para cada um desses carbonos. Vai vir um para cá, vai vir outro para cá. Então olha só, vem um para cá, vem outro para cá. Tranquilo? O que eu formo? Se liga. Ó, entrou um cloro roxinho aqui. Entrou um cloro amarelinho aqui. Duas considerações. Primeiro, você está vendo esse HV aqui? E esse lambda aqui em cima? Então, isso aqui é luz. Isso aqui é o catalisador dessa reação. Essa reação ela é catalisada com luz. Tá? Então, eu tenho o meu catalisador. E a luz ela pode ser representada tanto por HV quanto por lambda. E aí, lembra que eu falei que formava um dialeto vicinal? Então, olha só, isso aqui é um aleto orgânico. Por que ele é um aleto? Porque ele é uma função orgânica, né? É um hidrocarboneto com um cloro de ramificação, um halogênio de ramificação. Tranquilo? Por que ele é um dialeto? Porque ele tem dois halogênios. E por que ele é vicinal? Porra, vicinal vem de vizinho. Significa que eu tenho dois halogênios em carbonos vizinhos, ou seja, que estão lado a lado. Tudo bem? Isso é um dialeto vicinal. Vamos para o nosso segundo exemplo. Vou fazer uma adição de Br2. Lembra do que eu falei? Abre a estrutura. É Br com Br. Então, entra um Br roxinho. Entra um Br amarelinho. Olha só, vai entrar um Br roxinho e um amarelinho. Entra um, entra o segundo. Você tem um cloro amarelinho e você tem um cloro roxinho. Percebe? Eu tenho dialeto, porque eu tenho dois halogênios em carbonos vizinhos. Dialeto vicinal. Tranquilo? Show de bola? E aí nossa próxima reação do nosso módulo de adição é o que a gente chama de hidrohalogenação. Pô, hidro vem de hidrogênio. Halogenação vem de halogênio. Então, hidrogênio com halogênio eu tenho um ácido inorgânico. Um hidrácido inorgânico. Tranquilo? Então, olha só. Vou fazer a adição de HCl ou HBr sem catalisação. Tudo bem? Então é somente setinha. E o que eu vou formar? Eu vou formar um aleto orgânico. Lembra que na halogenação a gente forma um dialeto, ou seja, tem dois halogênios? Aqui eu vou formar um aleto, ou seja, um halogênio só. Tranquilo? Como é que isso aqui fica? Ó, vou abrir a minha estrutura. É H ligado em Cl. Vamos ver, só de rolê aqui, quantos hidrogênios cada carboninho desse tem, quantos esse tem e quantos esse tem? Olha só, 1, 2, 3. Então, cada carboninho desse aqui
tem um hidrogênio. Ou seja, tanto faz como tanto fez o hidrogênio entrar nesse carbono que eu vou marcar de vermelho, como entrar nesse que eu vou marcar de roxo. Tudo bem? Por quê? Porque os dois têm a mesma quantidade de hidrogênio. Mas por que eu estou fazendo essas considerações? Porque agora eu estou colocando espécies diferentes. Até agora eu estava colocando espécies iguais, ou seja, H2, Cl2, Br2, então não importava a ordem de entrada das espécies. Não mudaria em absolutamente nada. Só que agora eu estou colocando espécies diferentes e espécies que têm características diferentes, tá? Então eu preciso respeitar algumas coisinhas. Se eu tiver os carbonos dessa insaturação com a mesma quantidade de hidrogênios, eles podem entrar em qualquer um desses carbonos, qualquer um, tá? Então olha só, vou jogar o hidrogênio no carbono roxinho, no lado da ponta. Então, ó. E toma ali hidrogênio. E vou colocar o cloro no carbono vermelho. Ou seja, eu tenho a formação dessa estrutura aqui. Então, olha só. O hidrogênio entrou lá no segundo carbono. Então, ó. O hidrogênio que entrou com o hidrogênio que já tinha. O hidrogênio que já tinha com o cloro que entrou. Percebe que aqui eu formo um haleto. Tranquilo? Eu não tenho um dialeto. Eu tenho apenas um haleto. Só que observa aqui a minha segunda estrutura. A minha segunda estrutura, ela tem nesse carboninho da ponta aqui uma, duas ligações. Então esse cara tem dois hidrogênios. Esse carboninho aqui do meio, que é o carboninho roxo, ele está fazendo uma, duas, três ligações, ou seja, ele tem um hidrogênio. E aí, significa dizer que eu tenho carbonos com diferenças. Um tem dois hidrogêniozinhos, outro tem um. Aonde e quem vai entrar nessa estrutura? Quando a gente tem esse tipo de situação, onde os carbonos da dupla têm quantidades diferentes de hidrogênio, a gente precisa seguir uma regra que a gente chama de regra de Markovnikov. Quando a gente tem um componente que é um hidrogênio com outro componente, né, nesse caso é um HCl, pela regra de Markovnikov, o hidrogênio ele precisa entrar no carbono mais hidrogenado, ou seja, no carbono que tem um maior número de hidrogênios. E aí, a outra espécie entra no carbono ao lado. Então, como é que ficaria essa estrutura? Ó, o hidrogênio, ele entra no carbono mais hidrogenado, que é neste carbono aqui. Tranquilo? E aí, o outro componente, que é o que sobra, que é o meu clorinho, ele entra lá no outro carbono. Como é que fica essa estrutura? O hidrogênio entra aqui e o cloro entra aqui. Só que olha só, para toda regra existe a sua exceção. E aí a gente tem uma coisa chamada de reação de Karash. O que é essa reação de Karash ou reação de anti-Markovnikov? Ela é uma reação que acontece de forma oposta à regra de Markovnikov. Ou seja, aqui o hidrogênio ele vai entrar no carbono menos hidrogenado da dupla que está fazendo a insaturação. Então, ó, no carbono menos hidrogenado. Só que essa reação ela é extremamente específica. Então, ela precisa acontecer com HBr, especificamente com HBr, tá? Não funciona com nenhum outro hidrácido, só com HBr. Então, se você tem HBr com um meio levemente básico ou neutro, mas imprescindível é a presença de peróxido. Pode ser qualquer peróxido, pode ser um peróxido orgânico ou inorgânico.
E aí entra a regra de anti-Markovnikov ou efeito de Karash ou reação de Karash, tanto faz. Então olha só, contagem de hidrogênio, esse carbono daqui de cima, amarelo, e esse carbono aqui de baixo, roxo, eles têm quantidades diferentes. Esse de cima, ele tem 1, 2, 3 ligações, então sobra para ele um hidrogênio. Esse de baixo tem 2 ligações, então sobra para ele 2 hidrogênios. Tudo bem? Como essa reação aqui é com HBr em meio neutro ou básico, mas com peróxido, eu preciso que, olha só, vou abrir a minha estrutura em H e Br. Tranquilo? Olha o que vai rolar. Como isso aqui é uma regra de anti-Markovnikov, o hidrogênio ele vai entrar no carbono menos hidrogenado. Então, meu hidrogênio ele vai entrar aqui, no carbono menos hidrogenado. Enquanto que o bromo ele vai entrar no mais hidrogenado. Ou seja, eu tenho a entrada do hidrogênio aqui, junto com o hidrogênio amarelinho que já tinha, o hidrogênio amarelinho que já tinha e o bromo que entrou. Vou colocar até ele para cima para ficar mais bonitinho. Show de bola? Tranquilo? Então deu para entender a diferença de uma reação de Karash, que é anti-Markovnikov, com uma reação, por exemplo, de hidroalogenação, que é de Markovnikov? Entendeu a diferença? Ao invés de escrever essa estrutura, né, que é a representação estrutural do meu peróxido, você simplesmente pode malandrear e escrever o quê? Peróxido. Então vamos para a nossa próxima reação e última dessa parte, que é a reação de hidratação. O que é a reação de hidratação? Pô, hidratação lembra água, né? Então você vai adicionar água. Só que olha só, aqui sim você precisa lembrar da condição. Então tu vai adicionar água em meio ácido. Tranquilo? E essa reação ela segue a regra de Markovnikov, ou seja, o hidrogênio vai entrar no carbono mais hidrogenado. Tranquilidade? Olha só. Então vamos, reação. Eu tenho H2O, né? Percebe que aqui em cima no nome eu já coloquei HOH, que é para dividir a estrutura e você saber qual espécie vai entrar e o que eu vou formar. Então olha só, vou abrir a água na forma orgânica dela, que é HOH. Aqui, como eu tenho o mesmo número de hidrogênio para os carbonos, então tanto faz como tanto fez quem vai entrar em qual carbono. Não faz diferença, tá? Lembra que eu falei, se eles têm a mesma quantidade de hidrogênios, eles são, entre aspas, iguais. Então não tem distinção de onde cada uma das estruturas vai entrar. Então eu posso colocar simplesmente o hidrogênio nesse segundo carbono aqui e posso colocar a hidroxila nesse primeiro carbono aqui. E aí eu tenho a formação disto aqui. O hidrogênio entrou aqui em cima e o OH entrou aqui embaixo. Então percebe que eu tenho a formação de um álcool, tá? Então uma reação de hidratação é uma reação que forma álcoois. Nesse caso eu tenho a formação de um álcool de que tipo? Tá ligado no carbono secundário, então eu tenho um álcool secundário. Tranquilo? E olha aqui embaixo, eu tenho um hidrogênio nesse carinha aqui, 2 hidrogênios nesse carinha aqui. O que vai rolar? Eu tenho a minha estrutura base, HOH. Como isso aqui segue a regra de Markovnikov, o meu hidrogênio ele vai entrar no carbono mais hidrogenado, que é este carbono aqui. Então, para cá vem meu hidrogênio, enquanto que a minha hidroxila entra lá no outro carbono. Então, olha só, o que a gente forma? Entrou meu hidrogênio roxinho aqui. Hidrogênio não precisa aparecer, a gente já está cansado de saber. E entra a nossa hidroxila aqui, outro álcool secundário. Beleza? Então olha só, esse foi o final do nosso vídeo sobre reações de adição. E aí, a nossa playlist continua com as reações de substituição. Valeu? Forte abraço e até o próximo vídeo.